Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Paulo Henrique, PH, professor de Raciocínio Lógico e Matemática do Gran Curso. E estamos iniciando a partir deste nosso bloco o nosso módulo de geometria, geometria básica, geometria euclidiana, geometria, normalmente aparece assim, né? Geometria plana, geometria básica, né? Ou apenas geometria. No nosso estudo aqui do nosso curso de matemática, a gente vai falar um pouquinho nesta primeira aula, neste primeiro bloco, que vai se desenrolar aí para a gente, passando a limpo dos principais tópicos envolvendo a parte de geometria. A gente vai iniciar falando um pouquinho da parte introdutória, vendo alguns conceitos, enfim, e logicamente sempre recheado com questões mais básicas, questões mais simples, questões mais complicadas. A gente vai mesclando como a gente tem feito aqui no nosso curso de matemática, que nós chamamos de começando do zero, mas tem um bocado de coisa aí para a gente trabalhar. Tudo bem, meu povo? Ficou fechado assim? Então bora começar os nossos trabalhos. Aqui é pouco papo, só sucesso. Estamos começando. Eu sou o professor Paulo Henrique, PH. Você me encontra lá no Tira Dúvida do Gran Curso Online, lá no @professor Paulo H no Instagram, ou então no beijo no papai e na mamãe, @gmail.com. Caso você tenha alguma dúvida, alguma questão, manda pra gente. Pega, sou teu aluno aqui do Gran Curso, tira uma dúvida aqui para mim, pode ser lá pelo Tira Dúvida, pode ser pelo e-mail também. Fechou? Bora começar. Estamos falando da parte de geometria plana, geometria básica, ou apenas geometria, como pode aparecer no nosso conteúdo programático, e lá dentro dele é que a gente vai esmiuçar. Primeiro estamos pensando em algo geral, né, na geometria. O que é o estudo da geometria, né? Geometria plana ou euclidiana, que vem de Euclides, mas não interessa para a gente, para o nosso estudo de concurso, é a parte da matemática que estuda as figuras que não possuem volume. É uma ideia de plano, de algo, né? Algo plano. Eu vou trabalhar com um quadrado, vou trabalhar com um triângulo, vou trabalhar com um polígono, vou trabalhar com um círculo, mas de uma forma plana. Tudo bem? Depois do nosso estudo da geometria plana, entraremos na nossa geometria espacial. Aí sim, de estudo de volumes que a gente pode ter. Mas vamos devagar, sem botar o carro na frente do boi. Deixa aí direitinho, vamos voltar para a nossa geometria plana. Inicialmente, nós vamos conceituar alguns tópicos, né? Para que até que você tenha, são conceitos bem tranquilos, mas aí vamos dizer, você está lá na frente, lá estudando, aí você escuta o segmento de reta. Vixe Maria, que diabo é segmento de reta? Aí você tem aqui no nosso material aqui do Gran, né? Falando lá o conceito de segmento de reta. Então vamos falar um pouquinho, apenas conceituar, dar uma lida rapidinho, para que a gente já possa iniciar os nossos estudos desses tópicos que envolvem a parte da geometria. Vamos começar, ó. Eu trouxe antes de tudo, normalmente se fala logo do ponto. Eu preferi falar logo do plano. O plano é uma superfície que a gente tem bidimensional, onde tem comprimento e largura, e é nele que a gente vai colocar as figuras geométricas, um plano como esse que está aí. Às vezes eles colocam até letras gregas para ele, né? Um plano alfa aqui. Tá certo? Então, nele, eu posso, por exemplo, representar uma figura geométrica, um retângulo, muito mal desenhado, por sinal, né? Eu posso desenhar, sei lá, um trapézio, chamamos de um trapézio isósceles aqui, e assim por diante, onde eu posso desenhar figuras geométricas. O nosso ponto, ele não tem nem forma, nem definição, nem dimensão, é o que nós chamamos de um objeto adimensional, normalmente é utilizado para localizar, né, geograficamente uma determinada posição. Sei lá, você tem um mapa lá, você marca o ponto e diz que isso aqui é o ponto P, tá certo? Ou o ponto de uma determinada cidade, dentro de um plano, dentro de um mapa, tá certo? Também, ó, bidimensional, você pode marcar lá com um pontinho para a gente, né? É a ideia que a gente tem envolvendo o ponto. Reta é um conjunto de pontos que não fazem curso. Você pode até encontrar outro tipo de conceito, isso é bem relativo para a gente. Elas são infinitas para as duas direções. Eu posso traçar aqui e esta reta pode caminhar em dois tipos, em duas direções, como a gente coloca, é assim que a gente representa
esta reta R. Aqui eu vou botar o meu ponto P e a reta R. Olha o segmento de reta que a gente coloca aí. Corresponde à parte entre dois pontos distintos. Eu tenho o ponto A e o ponto B, e entre eles eu traço, eu ligo. Tenho uma semirreta, perdão, um segmento de reta AB. Pode até ser representada assim. A semirreta, também como um conceito para a gente colocar, é limitada somente no sentido, visto que ela possui início, mas não possui fim. Eu poderia ter, por exemplo, uma reta aqui S, assim. Teríamos nessa ideia uma semirreta, como ele coloca aqui do meu S. E por último, aqui nesses conceitos iniciais, para a gente trabalhar o conceito de ângulos, formados pela união de dois segmentos de reta, a partir de um ponto comum que nós temos um vértice. Então eu tenho um ponto, aqui o segmento de reta XY, e eu tenho o segmento de reta XZ. São dois segmentos de reta. Esse X caracteriza-se como o vértice, que é o encontro desses dois segmentos de reta, e eu tenho aqui o meu ângulo beta, por exemplo, como a gente está colocando e definindo. Tá certo? União de dois segmentos de reta a partir de um ponto comum. Bem tranquilo, bem tchutchuquinha, sem estresse, sem se afobar, é o início do nosso trabalho. E agora, a partir desses nossos conceitos, nós vamos começar agora a destrinchar, a detalhar, e vamos começar exatamente por esse nosso ponto, pelo nosso conceito final, o conceito de ângulos. É a partir dele agora que a gente vai começar a detalhar e a partir daí fazer todos os estudos necessários envolvendo a nossa parte de geometria, logicamente, sempre intercalando com teoria e questões e exercícios para a gente. Fechou? Vamos lá então, tá na tela, vamos começar a falar da parte de ângulo. Já está até a nossa figurinha aí também com aquela nossa mesma ideia, aí montada como semi-reta, mas poderia ser como segmento de reta, não tem problema, tá aí o nosso conceito inicial, formados pela união de dois segmentos de retas. Eu posso pensar aqui do nosso ponto OA, e o nosso ponto OB, né? Aliás, o nosso segmento de reta OA e OB. Pessoal, primeiro já inicialmente até como uma forma de conhecer certas nomenclaturas que envolve esse ângulo, ele poderia estar descrito da seguinte forma: OB, com um negocinho assim, tá certo? Isso está representando a formação desse ângulo a partir da minha semirreta OA com o encontro da semirreta OB. Preenchemos, né, descrevemos um ângulo dessa forma. Tudo bem? Através do nosso vértice, o vértice O do nosso ângulo aí, né? Nosso ponto de origem, que pode se chamar. Tá? Bom, guardem aí. Normalmente, vamos estudar um pouquinho mais para frente sobre isso. Tá? Lá, quando a gente for falar mais na parte de círculo, a gente deve falar na forma dos radianos, mas normalmente a unidade principal que nós vamos trabalhar é o grau. Eu tenho um ângulo de 30 graus. Eu estou olhando aquele triângulo dado pela questão e eu tenho ali um ângulo de 90 graus, que representa, por exemplo, um triângulo retângulo, tá certo? E por aí vai outros tipos de ângulos. Então, normalmente, o grau é a unidade mais utilizada como medida de um ângulo. 90 graus, 30 graus, 45 graus e por aí a gente vai andando. Tudo bem? Vamos para mais alguns conceitos? Está aqui para a gente começar. Nós podemos ter esses 4 tipos de conceitos iniciais para a gente. O ângulo reto é aquele ângulo que é igual a 90 graus. Pessoal, sempre que você encontrar uma determinada figura dessa forma,
com este símbolo, eu vou até fazer um pouquinho maior aqui, para que ele fique destacado, né? Mesmo que esse quadradinho com esse ponto no meio, ele está identificando um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Como eu disse agora há pouco para vocês, uma situação do que vamos estudar mais para frente do triângulo retângulo, você vai ver em determinadas figuras um triângulo onde eu vou ter esta figurinha. Você pode deduzir que este triângulo é um triângulo retângulo e que este ângulo é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Ângulo raso é igual a um ângulo de 180 graus. O que é que nós chamamos de um ângulo raso? Quando eu tenho uma reta, um segmento de reta, e eu tenho todo este comprimento, eu chamo esse ângulo de ângulo raso. PH, não entendi isso daqui. Vamos esticar um pouquinho para cá e eu vou fazer aqui um desenho um pouco melhor, um pouco diferente para você. Digamos que eu tenho esta reta, este segmento de reta, e eu tenho junto a ela uma outra reta, chegando aqui nesse ponto. A partir daqui eu posso traçar como dois ângulos, que eu vou chamar de ângulo A e vou chamar de ângulo B. Note que esses dois ângulos juntos formam um ângulo raso. Eu posso muito bem dizer para vocês que esse A mais esse B tem que dar 180 graus. Eu não sei o valor de A, nem sei o valor de B, mas eu sei que por formar um ângulo que nós chamamos de ângulo raso, esse ângulo raso tem 180 graus, logo então, né, a soma desses dois ângulos A e B é igual a 180 graus. Tudo bem? Então, toda vida que você pegar uma determinada reta e que essa reta for cortada por uma segunda reta, você está cortando um ângulo raso em duas ou mais partes. Só que a soma dessas partes será sempre 180 graus. Tudo bem? A formação deste ângulo raso. Tudo bem? Chamamos, nesse caso, de ângulo raso. Vamos para o ângulo agudo? Bom, eu posso, aproveitando até como exemplo aqui da gente, o ângulo agudo para a gente será o ângulo A. Nesta nossa figura que eu acabei de desenhar, será o nosso ângulo A. Esse ângulo A, ele está menor do que 90 graus e maior do que 0 graus. O ângulo agudo, né, ele é conceituado como sendo um ângulo que está entre esses dois valores. Logo, veja que não está marcada a situação do igual. Igual ele já seria igual a 90 graus, já seria um ângulo reto, nem pode existir um ângulo igual a 0. Por menor que seja a inclinação que eu tenha, a partir daí eu chamo essa inclinação, esse ângulo de um ângulo agudo. E até ele chegar a quase 90 graus, um pouquinho aqui, não tem o símbolo, você já entende como um ângulo agudo, tá certo? Ou seja, entre 0 e 90 graus é o que nós determinamos como um ângulo agudo. E o ângulo obtuso é o B. É o B na mesma figura para a gente, onde ele será este B entre o 90 graus e o 180 graus, ou seja, entre o reto e o raso. Se o cara não for reto, for maior do que o reto e for menor do que o raso, chamamos ele de ângulo obtuso. Tudo bem? Bem devagarzinho, sem estresse, conceituando inicialmente a nossa parte dos ângulos. Bora continuar, pessoal? E a gente já começa assim, ó, com questãozinha para a gente. Observe a figura, tá aí a nossa figura. Com base nas informações dessa figura, é correto afirmar que o ângulo QOU, o pensamento é, nós vamos seguir este caminho.
QOU. Está aqui o Q, O, U. Vai formar este ângulo, onde este ângulo tem pedaços de outros ângulos, do QOR, do RQE, ROS e assim sucessivamente. Então, para que eu possa pensar inicialmente, eu tenho que ver quanto é que vale o QOU. Podia até ter o chapeuzinho aqui também, tá? Vai ser quem? Tudo que tiver entre esse espaço e esse espaço, entre a semirreta QO e a semirreta OU, vale para mim. Ou seja, vai ser o 35, vai ser o 20, vai ser o 10 e vai ser o 20. Tudo bem até aí? Tranquilidade total, só deixando marcadinho aqui para a gente, ó. 35, 20, 10 e 20, soma esse povo todo, vai dar 55, 65, 85 graus. Pessoal, como é que eu chamo um ângulo de 85 graus? Ele não é reto, não é raso, é um ângulo agudo entre 0 e 90 graus. Gabarito da nossa questão, letra A, bem devagarzinho, sem estresse, fixando devagarzinho, é assim que a gente trabalha, é assim que vai ser, tá? Vamos aqui como nossos grandes pokémons, evoluindo. Estamos começando o nosso estudo de ângulo, uma questãozinha para a gente, já colocar um pouco em prática o nosso raciocínio, nossos conceitos que a gente estudou, e é assim que a gente vai caminhando. Bora mais? O que é que tem agora aqui para frente? Outro, olha o nosso desenhozinho aí. Olha o nosso desenhozinho. Pessoal, se você olhar, sabemos a seguir que A é igual a 17x menos 16 e B é igual a 7x mais 4. Determine em graus as medidas A e B. Qual é o pensamento que a gente precisa ter? Que esta nossa reta forma um ângulo raso, portanto, de 180 graus, como a gente mostrou há pouco. Assim, o meu pensamento é que, se eu somar o ângulo A, 17x menos 16, mais o ângulo B, 7x mais 4, isso tem que dar igual ao ângulo raso, 180 graus. Tchutchuquinha da melhor qualidade. Bora seguir agora. Agora é matemática. A gente já deixa a geometria para ir e parte para a matemática. Vai ficar 17x mais 7x menos 16 mais 4 é igual a 180. 17x mais 7x dá 24x. Menos 16 mais 4 dá menos 12. Isso é igual a 180. Assim eu terei que 24x é igual a 180 mais 12. Logo, o 24x é igual a 192. X é igual a 192 dividido por 24. 192 por 24 dá por... o número que dá para dividir, 8. Pode ser 8? 8 vezes 4, 32, vai 3. 16 e 3, 19, resto 0. Lindo. Isso aqui vai ser igual a 8. Calma que não acabou ainda. O x é igual a 8, mas ele quer os valores de A e B. Quem é o meu A? É 17x, o x vale 8, menos 16. 17, 56 vai 5, 136, menos 16, vai me dar 120, 120 o que? 120 graus. Mas eu vou para B. Aí eu já conseguiria o meu gabarito. Gabarito nossa questão, letra... Opa, calma, Beth. Letra B. Tá certo? Mas não custa nada a gente colocar aqui para o B também. 7 vezes 8, mais 4. 7 vezes 8, 56. Mais 4, 60 graus. E pode ver que a nossa conta bate. Porque 120 mais 60 dá 180 graus.
o valor do nosso ângulo raso. Tranquilo, meu povo? Belezinha demais. Vamos continuar a parte de ângulos. Bom, vamos agora a alguns conceitos envolvendo ao trabalho de dois ângulos. Vamos falar, até vou deixar todos eles já aparecendo aqui para a gente, e a gente faz a nossa leitura bem tranquila, e aqui é muito mais anotação. Vamos falar dos ângulos complementares, suplementares e replementares. Bora? Tá aqui. Dois ângulos são complementares. Quando se falar numa questão e falar de ângulos complementares, isso quer dizer que a soma deles tem que dar 90 graus. Eu tenho um ângulo alfa igual a 32 graus. Quem será o seu complementar? Pode ser assim que apareça na nossa questão. Perdão. Quem será o nosso complementar? Bom, nosso complementar será 90 menos os 32, vai dar 68 graus. É o nosso complementar, né? O complementar de 32 é 68 graus. Tudo bem? Suplementar, mesma ideia, só que com um cálculo diferente. Enquanto o complementar envolve 90 graus, o suplementar envolve 180 graus. Pela mesma ideia, a questão me diz que eu tenho um ângulo alfa igual a 110 graus. Quem será o seu suplementar? Será os 180 menos os 110, vai me dar 70 graus como suplementar. E o último conceito, molhando o bico aqui um pouquinho, o nosso replementar. A ideia do replementar é que, enquanto o complementar a soma é igual a 90, o suplementar é igual a 180, o replementar é igual a 360 graus. Imaginando um ângulo alfa igual a 20 graus, se a questão me pedir o meu replementar, é 360 menos 20, é igual a 340 graus. Tudo bem? Tranquilidade, pessoal? Anotação aí, tá? Aí é muito questãozinha, 5 segundos, porque é uma questão extremamente simples se você lembrar do conceito. Em 5 segundos você resolve, em 5 segundos você pula se você não lembrar dos conceitos, tá bom? Então, guarda, faz essas anotaçõezinhas, perdão, porque em alguns casos ele pode te cobrar essa situação. Como, por exemplo, um arquiteto, em um de seus projetos, fez algumas medições e, dentre elas, mediu dois ângulos complementares. Ou seja, a soma desses dois ângulos, alfa mais beta, é igual complementar, conceito de complementar, a soma tem que dar 90 graus. Um deles, que eu vou chamar de alfa, mede 65 graus. Quanto é que vai valer o outro? Vai ser, então, 65 graus mais beta é igual a 90 graus. Assim, o meu beta é 90 graus menos 65, vai me dar 25 graus. Gabarito da nossa questão, letra D. Bem tranquilinho para nossa situação. Tudo bem? 90 graus, né? São os seus complementares. Tem mais? Tem mais. O replemento do ângulo de 275 graus. O que vem a ser o meu replemento? A primeira lembrança que a gente já tem que ter é o replemento está ligado a 360 graus. Ou seja, se eu quero o replemento, é 360 menos 275. 275 menos, aqui vai dar 5, sobra 15, 8, 85 graus, exatamente 85 graus é o nosso replemento. Também, lembrando, vendo que é uma questão extremamente simples, né, meu povo? Questãozinha extremamente simples, a gente só precisa ter essas anotações e lembrar. Complementar, 90 graus. Suplementar, 180 graus. Replementar,
360 graus. Bora! A medida de um ângulo é igual a terça parte da medida do seu suplemento. Qual a medida desse ângulo? Opa, o negócio já está começando a melhorar. Vamos traduzir em uma forma matemática o que ele fala nesse texto. Já lembra logo, o suplemento envolve 180 graus. O meu ângulo, eu vou chamar de A, tá? O ângulo vai ser o A. Então eu traduzo da seguinte forma. A medida do ângulo A é igual a terça parte, dividindo por 3, da medida do seu suplemento. Como é que eu encontro o suplemento de A? É 180 graus menos o A. O ângulo A é a terça parte do seu suplemento. Está traduzido aí. Ficou legal? Um ângulo qualquer, o seu suplemento é sempre quem? O valor. Quem é o valor do suplemento? 180. Então, 180 menos A. Se ele pedisse complementar, o complemento, 90 menos o A. E o replementar, logicamente, 360 menos A. Tudo bem? Então, pode vir esse conceito. Quem é o suplemento de um ângulo? Quem é o suplemento? O suplemento é 180. É 180 menos esse ângulo. Tudo bem? Ficou legal? Bora em frente. Agora é cálculo. Né? Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Eu vou ter então que 3A é igual a 180 menos A. Passo A para o outro lado, vai ficar 3A mais A igual a 180. 3A mais A, 4A é igual a 180. Logo, o meu A é igual a 180 dividido por 4. 90 dividido por 2, 45. 45 o quê? 45 graus, gabarito da nossa questão, letra D. Não custa nada da gente pensar o seguinte. Bom, quem é, deixa eu até colocar aqui de diferente, né? Uma coisinha diferente. Quem é o meu suplemento? É o quê? Opa, calma, Beth, volta aqui. 180 menos 45, que vai dar 135. Certo? Se eu pegar o 135 e dividir por 3, ou seja, pegar a minha terça parte, isso vai dar quanto? 45. Ok, bateu bonitinho. Tudo bem? Ficou legal a nossa tradução aí? O suplemento, a terça parte do nosso suplemento, bateu exatamente os nossos 45 graus. Tem mais uma. O ângulo em graus cujo triplo do complementar excede o suplementar em 16 graus. Vamos traduzir também essa nossa ideia. Vou chamar novamente o meu ângulo de A. E eu traduzo. Triplo do complementar. 3A. Suplementar deste ângulo, 180 graus menos A. Excede em 16 graus. Isso quer dizer que a diferença entre eles é 16 graus. Eu montei de uma forma diferente, sem problema. Você poderia dizer que o 3A é igual ao suplementar mais 16. Também vai dar na mesma. Tá? Mas a ideia do excede, para a gente, você pode sempre pensar e guarda isso. Excede, a mais. Você vai dizer, então, se é a mais, eu pegar a diferença dos dois, tem que dar esse valor. Tudo bem? Dá na mesma. A interpretação é a mesma para a gente. Bora! Bom, cuidado só com esse sinalzinho de menos aqui, vai mudar o sinal do pessoal de dentro do nosso parênteses. Vai ficar 3A menos 180 mais A igual a 16. 3A mais A dá igual a 4A, é igual a 16. Passo o menos 180 para o outro lado, mais 180. Logo eu terei que 4A é igual a 196. O meu A é 196 dividido por 4.
vai dar 49 graus, se eu não estou doido. 19 sobra 3,36 para 4 dá 9, 49 graus. Que é, deixa eu ver se eu acertei a continha direitinho. Opa, calma, pet. Acho que eu errei alguma continha aqui, não foi não? 16, 3A, 4A, 4A é 196. Tinha dado 49. Tem aqui, opa, volta, vamos voltar um pouquinho. Eu fiz 3 vezes o A. Eu quero o triplo do complementar. Muito bem, vou apagar aqui. Foi a armação errada do pH. Não tem problema não. Você pode até ter pensado em pH, tá faltando alguma coisa aí, tá? Realmente. 3 vezes o complementar. É 3 vezes 90 menos A complementar. pH esqueceu de colocar. Agora sim. 3 vezes 90 menos A. Agora melhorou. Menos a minha diferença do meu suplementar. 180 menos A é igual aos meus 16 graus. Perdão aí se confundir um pouco a cabeça de vocês, mas a ideia aqui é que eu tinha esquecido da ideia do complementar, o triplo do complementar. Tudo bem? Então bora lá. Vamos fazer essa continha aqui, trazer um pouquinho aqui para cima. 270 menos 3A menos 180 mais A é igual a 16. Menos 3A mais A dá menos 2A. 270 menos 180 dá mais 90. Isso é igual a 16. Menos 2A é igual a 16 menos 90. Menos 2A é igual a menos 74. Multiplica por menos 1. 2A é igual a 74. O A vai ser igual a 74 dividido por 2. Dá 37 graus. Agora sim, gabarito da nossa questão, letra D. Ok? Peço desculpas a vocês por esse finalzinho aí meio, faltou a ideia do meu complemento. Tudo bem, povo? Tranquilidade total. Primeiro bloco esquentando os nossos motores. Vimos os nossos conceitos, vimos os primeiros tópicos para se falar e estamos adentrando agora no primeiro tópico realmente envolvendo a nossa geometria, que é a parte de ângulos. Segura um pouquinho que daqui a pouco eu volto. A gente precisa falar mais sobre ângulos e também resolver mais exercícios. Eu volto já. Beijo do papai e da mamãe.